Então, o que vai acontecer? Se eu não tenho nada que me proíba, olha, se for diferente, pode dar diferente tanto para mais quanto para menos. Eu não tenho nada que me proíba uma diferença teórica de um dos lados. Sei lá, eu tenho... eu estou comparando, nunca foi feita uma comparação, por exemplo, entre grupos étnicos e com relação à glicemia. Eu quero saber se tem diferença entre o pessoal de uma determinada etnia e outra etnia. Não tem nada na teoria que me proíba uma possível diferença. O grupo A tem uma glicemia maior do que o grupo B, ou o grupo B tem uma glicemia maior do que o grupo A. Então eu vou procurar a diferença dos dois lados. Por outro lado, comparando-se alturas, é o que a gente vai ver daqui a pouco, entre homens e mulheres. Hipótese nula. Hipótese nula, igualdade estatística, ou seja, em relação à altura, homens e mulheres são uma mesma população. Hipótese alternativa. Com relação à altura, homens e mulheres são duas populações distintas. Mas distintas de que forma? A gente já tem uma teoria que pode nos permitir o seguinte: eu não vou procurar diferença de altura do tipo homem mais baixo do que mulher. Porque das duas uma. Ou o homem é tão alto quanto mulher, ou o homem é mais alto do que mulher. A gente já sabe, a teoria já nos diz isso. Fisiologicamente a gente espera isso. Então eu não procuraria, por exemplo, essa diferença de que homem, digamos, supondo que A fosse homem e B fosse mulher. Homens mais baixos do que mulheres. Não vamos procurar desse lado, vamos procurar só de um dos lados. Então, por isso, essa vem a questão dessa especificidade da lateralidade do teste. Se o teste é bilateral, o que eu fiz? Diferença grande seria uma diferença muito positiva ou uma diferença muito negativa. Então, o meu alfa está metade de um lado e metade do outro. Se eu uso um teste unilateral, o meu alfa vai se enquadrar todo de um dos lados só. Então, aquele meu, por exemplo, valor que a gente costuma usar de 5%, não estaria 2,5 para um lado, 2,5 para o outro. Estariam os 5 todos, os 5% totais estariam só de um lado, por exemplo, no nosso caso, comparar homens com mulheres. Então, só vamos realmente rejeitar a hipótese nula caso o valor de diferença seja maior do que esse limiar K daqui. E aí eu vou voltar à imagem anterior, vocês vão ver que esse K é mais próximo do zero do que o K do teste bilateral. Olha só. Bilateral, unilateral. Bilateral, unilateral. Ou seja, se o meu limiar, em que é uma diferença grande, se tornou menor, a princípio é até mais fácil a gente rejeitar a hipótese nula, dentro da teoria que a gente está estudando. Então, em alguns casos, realmente vale a pena, se a teoria nos permite, usar um teste unilateral, sim. Tá bom? Então, basicamente, isso foi o resumo do que a gente viu semana passada, semana retrasada, faz muito tempo isso. E hoje a gente vai aplicar esses conceitos no primeiro exemplo de teste de realmente estatístico aplicado. Agora a gente vai chegar numa operação final realmente de comparação. Nesse caso, comparando-se duas médias. Mais para frente a gente vai ilustrar num exemplo médias de alturas de homens e médias de alturas de mulheres, de dados reais, o pessoal daqui da graduação mesmo. Infelizmente a turma não estava completa, então o número de indivíduos não foi tão grande, mas dá para ter uma boa significância no que a gente vai ver. E a ideia é, estamos comparando, já que essa comparação se dá em torno, tá bom? Já que essa comparação se dá em torno da média, significa que a gente está comparando variável quantitativa. Como a gente falou na última vez, que eu acabei não resgatando agora, se a gente compara variáveis categóricas, normalmente essa comparação se dá por meio de proporções. Por exemplo, hipertensos e não hipertensos, variável categórica. Se eu quero comparar dois grupos, saber se um grupo tem mais hipertensos do que o outro, o que eu vou comparar? Proporções. Será que a proporção de hipertensos no grupo A é diferente ou igual à proporção de hipertensos no grupo B? Então, com variáveis categóricas, em geral, o que a gente compara é proporção. No caso das variáveis quantitativas, em geral, o que a gente compara é a tal da média, uma das medidas de tendência central, que a gente viu no início dos nossos encontros. Não necessariamente vai ser sempre a média.
Em alguns casos, como a gente vai ver em breve, prefere-se, por um motivo que a gente vai ver logo, utilizar a mediana. Tá bom? Hoje a gente vai se restringir a um teste que faz a seguinte forma de comparação. Dois grupos, e a nossa hipótese nula significa que esses dois grupos são iguais estatisticamente com relação a uma variável quantitativa, ou seja, a média desses dois grupos, ou as médias, né, desses dois grupos, podem ser vistas como iguais estatisticamente. Ou, esses dois grupos nada mais são do que duas amostras de uma mesma população. Essa é a nossa hipótese nula, ou seja, o nosso que a gente chama sempre de H0, esse símbolo aqui. Para que a gente possa aplicar esse chamado teste T de Student, alguns requisitos têm que ser preenchidos. A primeira versão de teste T que a gente vai ver é a chamada teste T para amostras independentes. O que significa as amostras serem independentes? Eu tenho dois grupos e a forma de alocação de indivíduos nesses dois grupos se deu de forma completamente aleatória. Não se usou um critério, por exemplo, de que a gente chama de pareamento. Em alguns estudos vocês podem acabar vendo, ou até utilizando, um método muito comum chamado método de pareamento, que é tentar, bom, se eu tenho um indivíduo masculino, de etnia tal, morador do lugar tal, com altura tal, com peso tal, pressão e coisa desse tipo, eu vou pegar em outro grupo de não hipertensos, por exemplo, um indivíduo do mesmo gênero, do mesmo local de residência, da mesma altura, ou seja, tentar parear o máximo de características possível. Óbvio que se a gente está comparando hipertensão, por exemplo, a hipertensão não. A única coisa que seria diferente dentro desse par, que está sendo alocado, um indivíduo num grupo, outro indivíduo em outro grupo, a diferença está só naquela característica que está sendo comparada mesmo. As outras características a gente pareou. Tá? Aqui não. Aqui eu sorteei aleatoriamente tantos indivíduos para o grupo 1, ou o grupo A, só que esses são os indivíduos, por exemplo, hipertensos. Ou, como no nosso exemplo, são indivíduos do gênero feminino. No outro grupo eu sorteei aleatoriamente, não pareei local de residência, etnia, nem nada que fosse parecido. No outro grupo, a única diferença entre os dois grupos é, quer dizer, a diferença básica entre os dois grupos é que eles são de gêneros diferentes, e a alocação de indivíduos nesses dois grupos se deu de forma completamente aleatória, sem nenhuma vinculação indivíduo por indivíduo nos dois grupos. Tá? Então, para isso a gente usa o teste T de Student para amostras independentes. Então, essa é a primeira, quer dizer, essa no fundo é a grande característica dessa versão do teste T de estudo. Provavelmente deve dar tempo hoje, a gente vai ver a segunda versão, que é para amostras pareadas. A gente vai ver as peculiaridades, a diferença conceitual que tem entre um e outro. Basicamente, existe uma questão que tem que ser atendida não só pelo teste T de estudo para amostra independente, como para o teste T de estudo para amostras pareadas, como para qualquer teste de comparação. Não importa se os meus grupos são pareados ou não pareados. Dentro de cada grupo, os indivíduos têm que ser independentes entre si. Isso vai acontecer para todos os testes genéricos que a gente vê por aí. Se isso não for atendido, alguma coisa a gente vai ter que quebrar a cabeça para dar uma adaptada no teste e conseguir aplicar de alguma forma. Então, a primeira condição, e essa condição vale não só para o teste T de estudo, vai valer para qualquer tipo de teste de hipótese, significa que, dentro de um mesmo grupo, os indivíduos têm que ter sido sorteados. Ou seja, eu não peguei, eu estou querendo pegar todo mundo de um grupo gênero feminino. Aí eu vou pegar uma família e pegar só as mulheres dessa família. E aí no outro grupo vou pegar uma outra família, por exemplo, e colocar só os homens dessa outra família. Isso não dá para ter uma significância estatística. Ou seja, no fundo, cada grupo tem que ser uma amostra da minha população, de onde ele foi originário. Para ser uma amostra, tem que ser sorteado. Esse é o conceito básico da amostra e da amostragem simples, que é puramente aleatória. Tá bom? Além disso, para que a versão do teste T seja essa, de teste de amostras independentes,
além daquela independência intragrupo, ou seja, dentro do grupo, tem que ter também a independência intergrupo. Ou seja, como a gente falou, os indivíduos de um grupo não são vinculados aos indivíduos do outro grupo. Apareceu um aqui porque foi sorteado e apareceu um outro aqui porque foi sorteado também. Tá bom? Até aí tranquilo, pessoal? Além disso, a gente precisa atender a um outro requisito que vai entrar explicitamente na formulação matemática do teste T-Student e que, de uma forma também implícita, está no próprio significado da hipótese nula do teste, que é esse terceiro requisito. Os dois grupos têm que ter a mesma variabilidade. Então, por exemplo, medida de variabilidade que a gente mais usa, desvio padrão ou variância. Né? Então, é até uma palavra feia que a gente usa, mas é interessante. É homocedasticidade. Já ouviram falar disso? Então, dois grupos homocedásticos são grupos que possuem a mesma variabilidade. Então, a ideia é, de novo, não vou calcular a variância de um grupo, calcular a variância do outro grupo e comparar numericamente. É uma comparação das duas, uma. Ou existem testes estatísticos para comparar variâncias, por exemplo, o teste F, ou, digamos assim, no olho. A gente olha e analisa, vê se comparar variâncias é um pouquinho mais difícil. Vamos tirar a raiz quadrada e chegar no desvio padrão e comparar os dois desvios padrões, vai se tornar bem mais simples. Compara esses dois desvios padrões e vê se eles são parecidos, numericamente. O que é ser parecido e o que não é ser parecido? Com o tempo a gente vai ganhando um sentimento. Eu diria que até o dobro um do outro ainda é parecido. Mais do que o dobro, mais do que o triplo, ainda, cada um tem o seu critério de similitude, digamos assim, entre dois valores de variabilidade. Mas, a princípio, esse requisito não é uma cobrança puramente matemática. É uma cobrança que está implícita na definição da hipótese nula. Porque quando a gente diz, eu estou comparando médias, tudo bem, então a hipótese nula diz que as médias são iguais. Mas, num significado mais amplo, que tem a ver com a tal da igualdade estatística, o que significa dois grupos serem iguais estatisticamente? Significa que esses dois grupos são amostras, duas amostras de uma mesma população. Se eles são amostras de uma mesma população, não basta que as médias sejam iguais. Não basta que as medidas de centralidade sejam iguais estatisticamente. Todas as outras medidas têm que ser iguais. Daqui a pouco a gente vai ver o outro requisito, que vai nos dizer o seguinte: dentro desse outro requisito, basta que média e desvio padrão sejam iguais para eu poder dizer que são originados da mesma população. Mas eu não estou comparando desvio padrão, estou comparando média. Tá. Eu não vou comparar a média, mas a priori os desvios padrões já têm que ser razoavelmente parecidos. Se os desvios padrões já forem muito diferentes, nem adianta comparar a média, porque com quase certeza não são da mesma população. Entenderam a ideia? Então, é de praxe, não é uma coisa, digamos assim, religiosamente obedecida, mas é de praxe se utilizar um teste de homocedasticidade antes de um teste de T-Student, ou inclusive antes do teste, por exemplo, que a gente vai ver mais para frente, que é a tal da ANOVA. Que é a chamada análise de variância, a gente abrevia por ANOVA, tá? Ela também exige homocedasticidade e também faz algumas exigências disso que a gente está vendo aqui. Tá bom? Dentro desses critérios, então, falta um que talvez seja o mais importante e talvez até um dos menos obedecidos, e que justamente é o que motiva essa questão de se restringir comparação com relação à média e desvio padrão. Porque só existe um tipo de característica, um tipo de distribuição de probabilidades, na qual, se a média é igual e o desvio padrão é igual, tudo é igual. Qual é essa distribuição? Resposta quase que padrão para quase todas as perguntas. Gaussiana. Então, basicamente, esse é o nosso último critério. Esse é o nosso último critério a ser atendido. Os nossos grupos
ambos têm que ter distribuição gaussiana. Esse outro requisito também vai entrar na matemática desse teste, e é esse requisito que nos diz o seguinte: bom, já que é gaussiano, se o desvio padrão é igual e a média é igual, a gente pode dizer que estatisticamente os dois grupos são iguais. Tá? Então, inferir sobre igualdade estatística com base... Não, aqui tá bom, funciona legal. Tá só aqui embaixo. Tá? Então, terceiro, né? Rodízio aqui. Então, a ideia em torno disso tudo é justamente utilizar... Agora a gente vai passar a utilizar quase todos os conceitos que a gente viu até agora, tanto das medidas descritivas, sejam tendência central, sejam variabilidade, seja distribuições de probabilidade, sejam as propriedades da probabilidade. Então, dentro desse prisma todo, de todos esses critérios sendo atendidos, agora sim a gente pode comparar o grupo dentro daquela filosofia. As diferenças são grandes ou não são tão grandes assim? Se não são tão grandes assim, vamos dizer que são do mesmo grupo, da mesma população. Se são bem grandes, não dá para aceitar de uma forma tão impune essa desigualdade. Ou melhor, essa igualdade é melhor a gente dizer que são de populações distintas. Então, um dos grupos, chamado grupo A, eu vou tirar algumas características. Primeira característica, o número de indivíduos. Vamos chamar de NA. Outra característica, a média daquela característica quantitativa, x barra, tem um tracinho aqui, x barra A. E a outra característica é uma medida de variabilidade, que seria o desvio padrão, ou se a gente levar ao quadrado, a variância desse grupo A. Então eu tenho 3 números originários de outros grupos. E a mesma coisa para o outro grupo. Número de indivíduos, média e desvio padrão. A princípio, pessoal, a gente deveria fazer uma espécie de histograma desse grupo, uma espécie de histograma desse outro grupo, para ver se eles têm uma distribuição razoavelmente gaussiana. Você lembra do histograma? Um dos gráficos que mostrava a distribuição de frequências, que tem a ver, como a gente viu, frequência e probabilidade são coisas interrelacionadas de forma bem forte, né? Tanto é que probabilidade tem toda a conotação possível de proporção, e proporção nada mais é do que uma frequência relativa. Então, dentro desse prisma, o histograma é a nossa forma gráfica mais direta de se estimar distribuição de probabilidade. Mas depende do número de indivíduos. Às vezes, com poucos indivíduos, o histograma fica bem feio. E o número de barrinhas que a gente vai usar também depende muito dessa questão do número de indivíduos. Então, às vezes não basta utilizar, ou não seria suficiente, não seria tão indicativo assim, a simples análise visual de um histograma. Existem também testes estatísticos para se inferir sobre gaussianidade, ou sobre qualquer distribuição, peculiarmente agora, a gaussianidade. Então, a princípio, é como se fosse o seguinte: antes da gente fazer o teste de student, a gente deveria fazer 2 outros testes. O primeiro, o teste de gaussianidade, que é o que a gente chama de teste de aderência. Então, existem alguns tipos de teste de aderência, por exemplo, o Kolmogorov-Smirnov, lembra até o nome de bebida alcoólica, o Lilifort, Anderson Darling, e o mais utilizado ultimamente, que é talvez o mais confiável, só que ele tem algumas divergências, se precisa que o número de indivíduos seja pelo menos de 10 ou algo parecido com isso, que é o Shapiro-Wilk. Então, o mais elegível, se possível, é o Shapiro-Wilk. Então a gente primeiro diz, é gaussiano? É gaussiano. Então, primeiro critério, beleza. Segunda coisa, esses 2 desvios padrões podem ser tidos como aproximadamente iguais ou estatisticamente iguais? Usa aquele outro teste que eu falei, que é o teste de homocelasticidade, por exemplo, o teste F. Isso valendo, a gente vai para as fórmulas. Aí vem aquele susto, né? Mas calma, pessoal, sem apavoramentos. Basicamente, a gente vai calcular um parâmetro que reflete o quão diferentes são as médias. Então, depende da diferença entre as médias, x barra A menos x barra B. Se isso é grande, o T é grande.
Só que a gente vai normalizar por aquele conceito que a gente viu da variabilidade da diferença entre as médias. Ou seja, o erro padrão da diferença entre as médias, que pode ser dado por essa formuleta daqui. Não vamos chegar nessa formuleta, para não ficar tranquilos, mas dentro dela a gente vê aquela questão de que a variabilidade é inversamente proporcional ao número de indivíduos, estão vendo? Tanto do número de indivíduos do grupo A quanto do número de indivíduos do grupo B. E em algum momento, pelo fato de a gente estar somando isso aqui dentro do parênteses, significa que a gente está pressupondo que a variância é a mesma nos dois grupos. Tá? Basicamente é o que tem dentro dessa raiz quadrada toda aqui, é o mesmo valor de variância, multiplicando essa soma dos inversos dos números de indivíduos. Essa mesma variância nada mais é do que uma média ponderada das duas variâncias. Ou seja, eu pego aquele primeiro desvio padrão e elevo ao quadrado, tenho a variância do grupo A. Aquele segundo desvio padrão e elevo ao quadrado, tenho a variância do grupo B. E faço uma outra estimativa de variância que nada mais é do que a média ponderada das duas. Só que essa média é ponderada não pelo próprio número de indivíduos em cada grupo, mas sim por esse número subtraído de 1. Vocês se lembram na fórmula da variância que a gente também dividia pelo n menos 1? Em geral, quando a gente lida com variância, a gente usa esse parâmetro n menos 1, porque tem a ver com o tal do número de graus de liberdade da variabilidade. Então, de algum modo, a gente sempre acaba subtraindo esse 1, quando a gente lida com valores estimados. Então, peso da variância A vezes a variância A, peso da variância B vezes a variância B, dividido pela soma dos pesos. Isso é uma média ponderada. Primeiro peso, NA menos 1, segundo peso, NB menos 1. Somando os dois, dá NA mais NB menos 2.